Ok, vamos lá. Iniciando um novo módulo, manutenção IPMOC. Eu sempre coloco no início aqui esses dizeres, né, sobre direito autoral. E coisa importante daqui, simplesmente essa parte em vermelho, eu acho mais importante, é que todos os nomes de produtos, componentes e marcas citadas e dadas como exemplo neste documento são de propriedade dos seus respectivos proprietários, ok? A outra coisa é que eu sempre recomendo também, onde tem duas asterísticos aqui, o pré-requisito, que na verdade não é um pré-requisito absolutamente total, essencial, mas é muito bom, que é fazer um curso de ar-condicionado para iniciantes. E eu coloco aqui, ó, curso dado como bônus para quem adquirir o pacote completo. Então existe aqui dentro do nosso pacote de cursos uma parte que é dada como bônus sobre ar-condicionado para principiantes, ok? Podem assistir que vale a pena. Iniciando a aula de hoje, conceito de manutenção. Já que vamos falar de manutenção, vamos então definir o que seja manutenção. São três tipos básicos, né, de manutenção. Existem algumas variantes, mas no fundo são esses três tipos aqui, tá? A manutenção corretiva, talvez a mais conhecida, né? Quando o ar-condicionado mostra falhas ou desgastes, é hora de agir. Muitas vezes imediatamente, né? E por isso mesmo, esse tipo de manutenção diminui a vida útil do equipamento, que pode voltar a apresentar as mesmas falhas, claro, né? A manutenção corretiva desencadeia uma série de procedimentos não agendados. É o famoso quebrou, consertou. É cara e desgastante, o que nos faz pensar que é sempre melhor investir nas outras duas, que eu ainda vou falar. Corretiva é simples, né, pessoal? Quebrou, corre para trocar. Isso aí não precisa nem dizer que é caro, né, que é desgastante e etc, etc. Né? O segundo tipo, a preventiva, aqui a meta é corrigir os problemas antes que aconteçam, causando danos maiores. Neste caso, é sempre uma manutenção programada. Os fabricantes possuem estudos sobre seus componentes e equipamentos, fabricantes de ar-condicionado, tá? Dizendo que de tempos em tempos é preciso verificar itens e fazer procedimentos a fim de prolongar a vida útil dos equipamentos. É o caso de limpeza periódica, por exemplo. Exige planejamento, controle, monitoramento e, por fim, conservar instalações e máquinas e eliminar ou diminuir interrupções. Manutenção preventiva, o melhor exemplo no nosso ramo, né, de ar-condicionado seria o quê? Um contrato de manutenção preventiva de equipamentos de ar-condicionado. Esse contrato pode ser sem risco de mão de obra, com risco de mão de obra. O que significa isso, João? Existe um tipo de contrato que você... a sua mão de obra, caso tenha que trocar algum componente, peças, né, dos equipamentos, já está inclusa, né? Sua mão de obra fica disponível no local. Então já está inclusa. Existem alguns que não, que devido ao porte, os equipamentos não são muitos, você passa lá com uma determinada frequência e a sua mão de obra muitas vezes não está, né, a mão de obra de trocar um compressor, que é a mão de obra corretiva, né, não está dentro do contrato de manutenção preventiva. Basicamente é isso. São as modalidades de contrato, né? Existe ainda um terceiro tipo, que é mais raro, mas existe, que é a preditiva. Essa é um pouco mais rara, como eu digo aqui, né? Aqui os componentes passam por procedimentos ou são até mesmo substituídos. Veja bem, antes que apresentem qualquer falha. A preditiva é baseada em estudos do tipo MTBF ou máximo tempo entre falhas, né, um termo em inglês, né? Em português, está aqui, ó, tempo máximo entre falhas. Se conhecermos o período de tempo que um filtro costuma durar, ou seja, um exemplo, né, o tempo de vida do componente, uma ação de preditiva seria trocar o filtro respeitando esse período, na data indicada. Mesmo que o filtro ainda não chegou a travar por completo, tá? Mesma coisa em relação a uma peça. Se eu sei o tempo de vida dela, ou em horas que seja, quanto vai durar, eu troco naquele determinado momento, segundo o meu programa de manutenção preditiva, mesmo que não esteja quebrado naquele momento. Entenderam? Não? Já é para evitar realmente. Lógico, manutenção preventiva, esses contratos são mais caros, né? Existem contratos de manutenção preditiva cujas peças e componentes são fornecidas pelo contratado também.
é a modalidade. Eu já vi isso, faz tempo que eu não vejo, mas já vi. Contrato de manutenção preventiva com a preditiva junto, sendo que as peças e componentes já estão inclusas também. O cliente paga, né, já paga por tudo. Isso aí acontece em alguns setores que são muito importantes da nossa indústria. Isso é bem específico, tá? Porque você imagina um contrato desse, né? Então é isso. Preditiva eu troco para evitar que quebra, tá? Evitar que o componente, de acordo com o estudo em horas de vida útil do mesmo, que ele entre em pane. Então eu troco antes. A preventiva, eu estou tentando evitar que os problemas aconteçam, né? Estou limpando o filtro, estou engraxando, estou acompanhando, no nosso caso medindo pressões, amperagem, né? Que tudo isso aí, sensores, termistores, né? De VRV, por exemplo, tudo isso aí vai indicando o que pode estar por acontecer. Você, com uma manutenção preventiva boa, você prorroga muito isso, ou mesmo quando acontecer, você já está preparado, enfim. E a corretiva é aquela, muito bem explicado, né? Quebrou, consertou, é para ontem. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula.